Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Alex Brasil. Sejam bem-vindos ao meu canal, onde nós estudamos aqui o livro do Velho Testamento este ano. Essa semana entramos no livro de Gênesis e estudaremos o capítulo 18 ao 23. E o tema desta semana é: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Então, esse é o tema dessa semana. Eu gostaria de convidar vocês a estar aqui comigo. Fique aqui até o final desse vídeo, para que nós possamos aprender juntos a respeito desses ensinamentos contidos no livro de Gênesis 18 a 23. Estudaremos os seguintes tópicos: o Senhor cumpre suas promessas em seu próprio tempo. Como discípulos de Jesus Cristo, devemos fugir da iniquidade e não olhar para trás. A disposição de Abraão para sacrificar Isaque é a semelhança de Deus e seu filho. A fé sempre aponta para o futuro. Então, esses são os tópicos que nós estudaremos, são as lições que nós aprenderemos extraídas desses estudos do livro de Gênesis, e eu gostaria que você ficasse aqui comigo até o final, comentasse aí as escrituras preferidas, o seu testemunho. Isso fortalece a todos que assistem aqui esse canal. Mais uma vez, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Muito importante você apertar o botão aí para que o evangelho seja compartilhado com mais pessoas. Bom, vamos lá estudar então o primeiro tópico dessa semana, que é: o Senhor cumpre suas promessas em seu próprio tempo. Bom, primeira escritura que eu separei aqui, no capítulo 17, versículo 4, diz a respeito da promessa do Senhor. Quanto a mim, eis que o meu convênio é contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Então, aqui o Senhor está falando a Abraão, o Senhor está prometendo a Abraão, na verdade, ele está fazendo um convênio com Abraão, de que ele seria o pai de uma multidão de nações. Então, essa é a promessa contida nessa escritura. Na próxima escritura, é o cumprimento dessa promessa. No versículo 21, do 5 ao 7, a gente lê: era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu seu filho Isaque, e disse Sara: Deus me fez rir, todo aquele que ouvir se rirá comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. Então, Sara, ela não acreditou inicialmente de que seria possível, com a idade já avançada de 90 anos que tinha Sara e Abraão com 100 anos, essa escritura mostra que ela não estava acreditando que isso seria possível, as pessoas iriam até rir dela, ou dessa situação. Então, se você está perdendo a esperança de que Deus cumprirá suas promessas, então, muitas vezes, nós podemos, primeira lição que a gente tira dessas escrituras, que Deus faz promessa para cada um de nós. Só que, muitas vezes, nós podemos estar perdendo essa esperança de que Deus cumprirá as promessas que ele fez, assim como ele fez para Abraão e para Sara. Também existem as bênçãos prometidas para cada um de nós. E muitas vezes nós podemos nos encontrar perdendo a esperança diante de tantos desafios, provações e dificuldades que enfrentamos nessa vida. Nós muitas vezes podemos perder a esperança em Deus e achar que ele vai cumprir todas as promessas de bênçãos a cada um de nós. Então, a primeira lição que nós tiramos dessa escritura é essa, que assim como Sara duvidou, não acreditou que poderia ter filhos, mas Deus, ele cumpre a sua promessa, como nós vamos aprender nas escrituras mais adiante. O Senhor, ele cumpre aquilo que ele promete. Mórmon, no capítulo 9, 19 a 20, diz: e se foram feitos naquele tempo, por que deixou Deus de ser um Deus de milagres, sendo, contudo, um ser imutável? Eis que vos digo que ele não muda. Se mudasse, deixaria de ser Deus, e não deixa de ser Deus, e é um Deus de milagres. Então, assim como Deus fez milagres no passado, ele também faz milagres no presente. No 20 ele diz: e o motivo pelo qual cessa de fazer milagres entre os filhos dos homens é que eles degeneram na incredulidade, abandonam o caminho reto e desconhecem o Deus em quem deveriam confiar. Então, o Deus de ontem
é o mesmo Deus de hoje e vai ser o Deus do futuro. Nós sabemos que ele cumpre tudo aquilo que ele promete. Ele não deixou de fazer milagres. O Senhor realiza milagres, como nós aprendemos nessa escritura. Mas o que acontece quando o Senhor ele deixa de realizar esses milagres é por conta da incredulidade, ou seja, quando o povo deixa de ter fé em Deus, deixa de ler as escrituras, deixa de guardar os mandamentos, deixa de ir à igreja. Quando um povo deixa de fazer as coisas de Deus, os milagres cessam. É isso que nós aprendemos nessa escritura. Deus, ele nunca deixa de fazer milagres, é nós que deixamos de fazer a nossa parte. Mórmon, no capítulo 9, 21, a gente aprende mais sobre isso. Eis que vos digo que todo aquele que crer em Cristo, sem nada duvidar, tudo o que pedir ao Pai em nome de Cristo, ser-lhe-á concedido. E esta promessa estende-se a todos, até os confins da terra. Então, mais uma vez, se você tem fé em Cristo, não duvida, tudo que você pedir ao Pai vai ser-lhe concedido. Tudo que pedires ao Pai em meu nome vos será dado, se for para o vosso bem. Então, olha só, essa escritura é interessante, porque muitas vezes nós fazemos as nossas orações, pedimos ao Pai, e achamos que o Senhor não está respondendo às nossas orações. Mas a gente aprende que o Senhor sabe exatamente aquilo que é melhor para cada um de nós. Se nós, porventura, não estivermos recebendo o pedido das nossas orações, é porque o Senhor sabe que aquilo que nós estamos pedindo não será bom para nós. Como discípulos de Jesus Cristo, devemos fugir da iniquidade e não olhar para trás. Então, esse é o próximo tópico, onde nós vamos aprender sobre os ensinamentos dessa escritura do livro de Gênesis. Então, no capítulo 19, de 15 a 18, nós aprendemos: e ao amanhecer os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens o pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Olha só, então, como ele demorou a atender a esse pedido, desses anjos que apressaram Ló, falando: olha, levanta, sai daí, porque essa cidade vai ser destruída, pega a tua esposa, pega as tuas filhas, sai daí correndo. Ele ainda ficou pensando. Então, enquanto ele ficava pensando, eles foram lá, pegaram ele pela mão e tiraram ele de lá, fora daquela cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, ele disse: escapa por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Então, o Senhor falou aqui para Ló e para sua esposa, para que não olhasse para trás, porque se ele olhasse para trás, ou se ela olhasse para trás, eles pereceriam. E Ló disse-lhe: assim não, meu senhor. Então, vamos aprender o que aconteceu com Ló e sua família. No 22, ele continua: apressa-te, escapa para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde os céus. Então, olha só, o Senhor ele destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, como ele havia prometido, e os anjos apareceram para Ló para que ele retirasse daquela cidade, para que salvasse a sua esposa e suas duas filhas. Mas ele falou para que eles não olhassem para trás. Esse foi o que o Senhor pediu, para que eles não olhassem para trás. Nós vamos aprender a importância desse ensinamento, de não olhar para trás. E assim como prometido, o Senhor foi lá e destruiu toda a cidade de Sodoma e Gomorra. A Escritura até fala: Senhor, mas se tiver ali 50 pessoas honestas, o Senhor vai destruir aquela cidade? O Senhor disse que não. E se tivesse 40, o Senhor também disse que não destruiria. Se houvesse 30 ou 20 ou 10 pessoas, o Senhor não destruiria. A verdade é que todas as pessoas que estavam vivendo na cidade de Sodoma e Gomorra estavam vivendo em iniquidade. Então, por isso, o Senhor precisou destruir toda aquela cidade, e assim ele fez.
fazendo chover ali enxofre e fogo. E no 25 diz, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás dele e ficou convertida numa estátua de sal. Então, enquanto eles estavam saindo da cidade, o que aconteceu foi que a mulher de Ló olhou para trás. E o Senhor havia falado que eles não deveriam fazer isso. E ao fazer isso, a esposa de Ló, ao olhar para trás, ela ficou convertida numa estátua de sal. Olha só o que nós podemos aprender sobre essa lição. Nós aprendemos muitas vezes sobre a importância de não olhar para trás. Então, o que acontece? A esposa de Ló, ela estava saindo daquela cidade, mas, na verdade, o desejo dela e o coração dela era se manter naquela cidade iníqua. Então, ela estava se mudando fisicamente para uma outra cidade, mas o coração e o desejo dela era que ela permanecesse vivenciando toda aquela situação de iniquidade que aquela cidade estava vivendo. Então, a importância de nós não olharmos para trás é que nós, muitas vezes, cometemos erros na nossa vida, ou estamos vivendo numa cidade iníqua, ou convivendo com pessoas iníquas, e quando nós decidimos mudar de ambiente, mudar de amigos, procurar uma vida melhor, uma vida mais reta, digna, guardando os mandamentos de Deus, muitas vezes nós, com essa lição, nós aprendemos que nós não devemos olhar para trás no sentido de querer levar aquela mesma vida de iniquidade aonde poderíamos estar vivendo. Então, a importância de você virar a página da sua vida, vira a página, olha para frente, né? Como diz a expressão, bola para frente. Então, assim, vira a página da sua vida, que as lições do passado sejam uma experiência, um aprendizado, mas olha para frente, não fica olhando para trás, principalmente observando os erros e tendo o desejo aí de continuar cometendo pecados, que foi o que aconteceu com a esposa de Ló. No capítulo 9 do livro de Lucas, versículo 62 diz, e Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, a Escritura já diz que nós não seremos aptos para o reino de Deus se nós não lançarmos mão daqueles pecados, das coisas que nós fizemos já no passado, se nós não nos arrependermos, e ficar olhando para trás o tempo todo. Então, ninguém é apto a entrar no reino de Deus agindo dessa maneira. Bom, a próxima lição, o próximo tópico para a gente aprender é sobre a disposição de Abraão para sacrificar Isaque e a semelhança de Deus e seu filho. E aconteceu depois dessas coisas que Deus pôs à prova a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então aí Abraão ele acordou bem cedo, aí logo na madrugada, como nós vemos na imagem aí do lado direito, ele preparou aí o jumento, todas as lenhas, todas as coisas, e convidou o seu filho Isaque para ir às montanhas, e obedecendo assim o pedido de Deus. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e seu filho Isaque, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali e adoraremos e retornaremos a vós. Esse moço era o seu filho Isaque. Então falou Isaque a seu pai Abraão e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então o filho Isaque estava perguntando para o pai, se nós viemos aqui para sacrificar um cordeiro, tem a lenha, tem
todas as coisas que o Senhor preparou aqui, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Então, o próprio filho Isaac estava perguntando para Abraão. E no versículo 8 diz, e disse Abraão, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então, o que o pai respondeu? Não falou para Abraão, ele não falou para o seu filho Isaac que ele seria o cordeiro, né? Que o Senhor já tinha pedido para Abraão sacrificar o seu filho Isaac, mas ele omitiu essa informação, não falou para o filho que seria ele o cordeiro, mas ele disse que Deus proverá, e assim eles caminharam juntos aí para a montanha. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha e amarrou seu filho Isaac. Então, nesse momento, Isaac já sabia que ele era o cordeiro que seria sacrificado depois de ser amarrado. E deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Ou seja, Abraão levantou a mão ali para sacrificar e para matar o seu filho. E no versículo 11 a gente aprende o que aconteceu. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. E não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então, no momento que Abraão iria sacrificar o seu filho, Isaque, apareceu ali um anjo e falou para que ele não fizesse isso, e aí Abraão já sabia que a fé dele havia sido testada, e o Senhor sabia que ele faria qualquer coisa, cumpriria qualquer coisa que Deus lhe pedisse. E foi a fé de Abraão foi testada. E aí ele viu que atrás dele o Senhor proveu um carneiro para que ele sacrificasse no lugar do seu filho Isaque. Olha só quanto aprendizado. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Por que eu separei essa escritura? Porque nós já ouvimos muitas vezes nessa expressão, o Senhor proverá. E quando a gente aprende essa expressão e ouve o Senhor proverá, significa que Abraão confiava que o Senhor proveria algum cordeiro para que fosse sacrificado no lugar do seu filho Isaque. Ele tinha fé que alguma coisa acontecesse, né? Que o Senhor proveria o cordeiro quando o seu filho perguntou, né? Cadê o cordeiro? Né? E Abraão respondeu, o Senhor proverá. Então, muitas vezes, nós também na nossa vida, estamos passando por dificuldades, estamos passando por provações, por desafios, ou até desempregado, ou até um filho que traz muita tristeza ou desafio para uma família. Seja qual for a provação que nós passamos, nós nunca, jamais devemos perder a fé em Deus, assim como Abraão, e lembrar dessa escritura, onde a gente aprende que o Senhor proverá. De uma maneira ou de outra, o Senhor vai prover. E para encerrar essa parte do livro de Gênesis, no capítulo 23 a 19, nós aprendemos que depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na terra de Canaã. Então, para finalizar essa parte do livro de Gênesis, a gente aprende que Sara, sua mulher, ela faleceu e Abraão ele sepultou a sua esposa Sara na terra de Canaã. A fé sempre aponta para o futuro. Esse é o último tópico onde o elder Jeffrey R. Holland ele ensina. É possível que a mulher de Ló tenha olhado para trás com ressentimento contra o Senhor pelo que ele estava pedindo que ela abandonasse. Então, não se trata apenas de olhar para trás. Ela olhou para trás com desejo de voltar. Em resumo, seu apego ao passado era maior do que sua confiança no futuro. Rogo-lhes que não se apeguem aos dias que se foram, nem que anseiem em vão pelo passado, por melhor que tenham sido esses dias.
Devemos aprender com o passado, mas não viver nele. Olhamos para trás a fim de colher as brasas das boas experiências e não as cinzas. E quando tivermos aprendido o que precisamos aprender e carregado conosco o melhor que vivenciamos, devemos então olhar para frente e lembrar que a fé sempre aponta para o futuro. Então, o passado, como eu disse, você deve viver nele apenas 10% da sua vida, você vive no passado. Então, muitas vezes as pessoas vivem em depressão por conta dos erros, das coisas que aconteceram no passado. Então, a lição é, o passado ele serve como um aprendizado. Por todas as experiências que você viveu, o passado é para você aprender. E aí você foca em viver a sua vida 10% somente no passado. Ou seja, com tudo aquilo que você viveu, o que você aprendeu com o passado? Foca nisso, 10%. Os outros 70% da sua vida, você vive o seu presente. Vive o seu presente, vive o dia de hoje. E os 20%, você vive pensando no futuro. E a fé, como nós aprendemos nessa escritura, ela sempre aponta para o futuro. Então, esses 20% do futuro, se você ficar vivendo muito no futuro, você vai desenvolver a ansiedade, como nós vamos aprender aqui mais para frente. Você vai desenvolver ansiedade se você ficar só pensando no futuro. E, na verdade, esses 20% do futuro, nós devemos focar nas nossas metas, realizar os nossos sonhos e objetivos. Para isso é que tem o futuro, e nós devemos viver nele somente 20%. Continuando, o que o elder Jeffrey R. Holland ensinou sobre a situação de não olhar para trás. Ele fala assim, a mulher de Ló não teve fé. Ela duvidou que o Senhor tivesse capacidade de lhe dar algo melhor do que ela já tinha. Aparentemente, olha só que interessante, ela duvidou que o Senhor pudesse lhe dar algo melhor do que o que ela já tinha. Então, muitas vezes a gente fica apegado às coisas que nós temos no presente ou no passado, achando que nós não podemos ter uma vida melhor ou ter uma situação de bênçãos melhor que o Senhor pode prover para cada um de nós no futuro. A gente acha que tá bom do jeito que tá e não acredito que as coisas vão melhorar no futuro. Então, não é isso que nós devemos pensar. Ele fala assim, aparentemente, ela achou que nada lhe estivesse à frente poderia ser tão bom quanto o que ela estava deixando para trás, que é o que eu acabei de dizer. Esse apego ao passado, inclusive aos erros passados, simplesmente está errado, não faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a pessoa fala assim, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu vivi aqui, eu vou morrer aqui, eu não saio daqui, essa é o meu passado, a minha história, os meus pais viveram nessa residência ou nessa cidade. Então, ou seja, você fica amarrado ali ao seu passado, não se desprendendo do passado, inclusive aos erros também do passado, o que é pior, e tudo isso que você faz, simplesmente você não te dá liberdade para o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Que, na verdade, a palavra crescimento, ela significa mudança. Então, procure aplicar mudança para que você possa ter crescimento na sua vida. Apego ao passado, como a gente aprende aqui, principalmente aos erros, não faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. Vire a página e bola para frente. Vamos olhar para frente. Bom, encerramos aqui a nossa participação. Eu convido você a estudar o livro de Gênesis para a próxima aula, o capítulo 24 a 27, e o tema é O Convênio é Renovado. Estudaremos os seguintes tópicos. O casamento no convênio é essencial para o plano eterno de Deus. Podemos escolher entre a gratificação imediata e as coisas de maior valor. Jesus Cristo é o poço de águas vivas. O casamento e a família são criações de Deus. Então, esses são os tópicos que nós vamos estudar na semana que vem. Eu convido você a estar aqui conosco. Mais uma vez, deixe aqui o seu comentário, sua escritura preferida, aquilo que você mais gostou. Clique também aqui na minha imagem, que vai aparecer aqui nessa imagem em forma de círculo, vai aparecer a minha imagem no final desse vídeo, para que você possa se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo, deixe aqui seu comentário para que
mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem, esses ensinamentos do livro de Gênesis. E se você não é membro da Igreja de Jesus Cristo, quer saber mais, clique aqui no link abaixo. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos os comentários, as participações de cada um de vocês. Um forte abraço e até a semana que vem.